Pastor Anderson, ovelha da pastora Beatriz, sou florzinha. E nós estamos aqui já faz uns 9, 10 anos, nós estamos aqui nessa congregação, onde o Senhor, Ele resgatou a minha vida e alinhou meu coração com o coração dele. Foi feito um milagre na minha vida, amém? Mas o tema hoje, meus queridos, é identidade. É o tema do culto desta noite. E se a gente for, quando a gente fala de identidade, a gente tem muitas coisas vêm na mente da gente, mas quando fala de identidade, talvez a gente vai pensar num documento. Sim, a gente pode pensar num documento de identidade. Mas esse tema é um tema riquíssimo, um tema que abre assim, um leque de oportunidades de pregação. Não é somente um único tema isolado, tem muito para falar sobre identidade. E se eu for titular o meu tema, e eu já quero já logo lançar o convite, pastor Anderson, pastora Beatriz, e que quando tiver o próximo culto, podia virar até uma série, esse tema identidade. Tanta coisa para falar, tanto assunto, não é verdade, pastor? Então assim, poderia ter virado uma série. E se eu estou abrindo essa série, eu já vou deixar então aí um título, tá? O meu título vai ser Identidade à Origem. Amém? Então vamos lá. Vamos pensar então na identidade do documento. Eu estava falando com os irmãos que quando eu comecei lá a fazer os meus estudos, aí eu falei assim, eu gosto de anotar, irmãos, porque a cabeça da gente às vezes nos engana e a gente perde alguma coisa. E eu costumo fazer uns esboços. Às vezes faço até pequenininho, em meia folha, mas como eu falei que é tanta coisa para pregar, eu falei assim, eu preciso de um caderno. Então, quero avisar vocês não vão sair daqui tão cedo, viu? Hoje eu vou falar, que hoje eu não tenho limites, pastor? Porque o pastor ele sempre coloca assim, coloca embaixo do dedinho assim, mas hoje é um sábado, hoje o compromisso com você mesmo, hoje o compromisso é com você mesmo. Você está na casa de Deus para poder reverenciar aquele que te criou. Você está aqui porque você ama Jesus, porque essa verdade te alcançou. Então vamos lá, vamos começar a falar. Eu vou dar uma espanadinha aqui, mas nós já vamos entrar na palavra, amém? Se você for pensar na identidade como um documento, aquela carteirinha de identidade que todos nós temos, ela tem algumas informações sobre você, certo? É um registro da sua vida, você como um cidadão. Na sua carteira de identidade, ela tem o seu nome, ela tem a sua filiação, ela tem a sua nacionalidade, ela tem o dia que você nasceu. Então ali é um registro dos seus dados. Você é um cidadão. Você tem um registro. E em qualquer lugar que você for, principalmente para tratar de coisas burocráticas, você vai precisar dessa identidade, ela te representa. E no mundo espiritual, querido, nós somos cristãos, nós que já conhecemos a palavra do Senhor, e se porventura tem alguém aqui nessa noite que é a primeira vez que vai ouvir falar de Jesus, se é a sua primeira vez, você vai saber que você tem uma identidade cristã. Nós temos uma identidade cristã. Não é só um documento. Ela também vai falar sobre você. Você também tem alguns dados. A sua identidade cristã, ela também tem uma origem. Essa identidade cristã, ela vai falar quem você é, da onde você veio. E ela vai até além, ela vai falar para onde você vai. Essa é a nossa identidade cristã. E aí agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Antes de abrir a Bíblia, irmãos, deixa eu só perguntar aqui. Tem alguém aqui que ficou sem receber essa chavinha? Tem alguém aí que está sem a chavinha? Ludmara. Ludmara, você fica com a sua mão levantada. Ludmara vai entregar essa chavinha para você. Você vai colocar, você vai amarrar aí no seu braço, amém? No final do culto ela vai fazer sentido, você vai entender sobre essa chavinha. Fica com sua mão levantada, Ludmara, ela vai te entregar.
sua Bíblia física, você que tem a sua Bíblia aí no aplicativo do celular, abre ela aí, querido. Vamos compartilhar a palavra do Senhor, amém? Vai abrindo aí, você vai abrir em Gênesis 1. Gênesis 1. E se você não tem uma Bíblia, senta aí do lado de alguém. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor hoje. Nós temos muitas referências hoje, hein? Hoje nós vamos passear na Bíblia. Você que gosta da Bíblia, hoje é o dia então de você matar a sua vontade. Todos acharam? Gênesis 1. Tá fácil, né? Não vai estreitar, hein? Quando você vai achando aí, abrindo o seu aplicativo. Gênesis 1, e você vai lá no capítulo 26. Gênesis 1, 26. Diz que você vai nem virar a página da Bíblia. Todos acharam? Posso ler? Agora você vai dizer: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Somente até aí. Agora, queridos, você já tem a primeira pista, já estamos começando a entender qual é a nossa origem. Amém? Você, deixa eu passar uma revelação agora. Você, querido, você é um ser divino. Porque Deus te criou. Então, você não é um experimento científico. Você não veio de um animal. Você veio de Deus. A palavra acabou de te afirmar. Você, o Senhor Deus, Ele te criou conforme a imagem e semelhança dEle. Olha para a pessoa aí do seu lado. Olha, dá uma olhada. Olha para trás. Olha para essa pessoa bonita que está aí do seu lado. Viu aí, pessoal? É a semelhança de Deus que você acabou de ver. É a semelhança, a imagem do próprio Deus que você acabou de ver. Então nós já sabemos da onde a gente veio. Querido, você veio do céu. Você veio de lá. O Senhor, quando formou você e me formou, Ele estava no Senhor. E Ele desejou formar o homem e a mulher. Isso é projeto dele. Nós somos projeto dele. Projeto muito bem concluído. Aleluia! Mas, quando a gente fala então de identidade, a gente também vamos pensar o seguinte: se eu sou a imagem e semelhança de Deus, se eu sou filho de Deus, muitas das vezes a gente começa a ter algumas crises existenciais. Durante o louvor nós estávamos aqui louvando e a nossa irmã Isabela, né, Isabela? Ela trouxe um pouquinho do testemunho dela. Ela contou o que aconteceu com ela um tempo atrás. Ela falou que ela teve outras paixões, mas que um dia o amor de Deus a encontrou. E ela hoje vive a identidade dela. Hoje você vive a sua identidade. Porque se você está aqui neste lugar, é porque você crê em Jesus Cristo. E se você ainda não crê, você vai sair daqui crendo em Jesus Cristo. Então vamos dar uma passeada, vamos um pouquinho mais ainda no começo de tudo. A Bíblia vai nos dizer, querido, que tudo começou no Éden. E o Tiago aqui representou muito bem isso. Já pregou um pedaço da minha mensagem. Então, nós conhecemos, todos vocês já conhecem a história do Éden. Mas agora vamos um pouquinho mais antes. Vamos para o céu. Amém? No céu, querido, existia um povo celestial. No céu ainda, né, estão lá. Mas o início de tudo era a Trindade. Era o Deus Pai,
o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Toda uma comitiva de anjos. Essa era a galera que estava lá no céu. Amém? Então, ali já começa um povo que já tem a sua identidade. Já tem uma identidade. Mas, um certo dia, uma certa feita, então ali, vamos dizer, tudo no céu, tudo em ordem, tudo em perfeita ordem. O Senhor já determinou os anjos. Nós sabemos que existe uma hierarquia de anjos, existe uma classificação, que são os serafins, os querubins, os arcanjos, e um pouco mais. E se você precisa saber um pouco mais de anjos, eu convido você a participar da escola bíblica dominical da sua igreja, que você vai saber mais. Não vou entrar tanto neste assunto. Mas então existe essa classificação, existe essa identidade. E aí, querido, um dia o Senhor formou todos, mas nós conhecemos também a história, nós conhecemos muito bem a história de um anjo chamado Lúcifer. Hoje um anjo caído, mas ele já esteve no céu. E a Bíblia vai nos dizer que Lúcifer, ele foi ungido como um querubim guardião. Ele tinha sua identidade, ele tinha sua função. Mas nós sabemos toda a história, que ele se rebelou contra o céu, ele desejou aquilo que não era dele, e por conta disso, hoje ele é um anjo caído. E aí eu posso dizer para vocês que ali começou uma primeira crise de identidade. Lúcifer tinha o seu cargo, Lúcifer foi criado, ungido para aquilo que Deus o fez, o preparou. Porém, querido, uma certa vez, o coração dele começou a se encher de vaidade. E aí eu acredito que ele começa, quando fala que ele era um querubim guardião, eu estava até conversando com meu esposo, eu penso que ele era assim para guardar o céu. Irmãos, não me façam perguntas difíceis, eu não sei guardar. Mas ele foi ungido para isso. Talvez, se continuasse em tudo em harmonia, se não tivesse acontecido essa crise de Lúcifer, talvez ele seria o anjo que ia guardar os seres terrestres. Pode ser? Pode ser. Isso é o que eu estou falando, meus irmãos. Mas enfim, então Lúcifer ele tem a sua crise existencial. Ele sabe para que ele foi formado, ele sabe quem ele é, mas ele começa a olhar para outros lugares. Um lugar que não era para ele. E talvez nós podemos trazer isso para a nossa vida hoje. Você sabe quem você é. Você sabe quando Deus fala ao seu coração. Mas por que você ainda tem uma crise de identidade? Mas por que você ainda duvida do seu Criador? Por que você ainda duvida do seu chamado? Por que você ainda fraqueja naquilo que o Senhor já te fortaleceu? Sabe por quê, querido? Porque a gente tem essa crise. Porque nós temos um coração caído. Então Lúcifer tem essa crise. Aí nós já sabemos que ele é expulso, ele cai. E aí agora nós voltamos para o jardim. Nós vamos para o Éden. No Éden está Adão e Eva, vivendo bem, vivendo em comunhão, vivendo em relacionamento com o próprio Deus. Não havia ponte. O próprio Deus descia e tinha com eles todos os dias um relacionamento, uma conversa, um contato. E eu não sei aonde é que Eva e Adão estavam quando eles escutam uma voz mentirosa. Então vamos para uma versão aqui, a versão da Luciene, amém? Essa versão, nova versão Luciene. Não pode copiar não, pessoal, porque você é plágio, vocês vão depois ter que me pagar um dinheiro. Imaginando eu, o Éden, ela estava, talvez com o seu afazeiro, então ela estava no seu momento de folga. E aí, ela vai dar lá uma olhadinha no seu celular, chegou uma solicitação de amizade. Era a serpente. Ela aceitou. E ela começou a bater um papo com ela.
Começou a bater um papo. E ela começou a oferecer, a serpente começou a oferecer para Eva as suas mentiras, né? Porque nós sabemos que só vem mentira. Eva então começa a acreditar naquilo. Porque assim, quando Lúcifer perdeu o seu foco, ela também ali começou a perder o foco. Pessoal, mas eu posso falar com vocês uma verdade, foi tudo muito sutil. Não foi nada espantoso, não foi nada dificultoso, não. Foi tudo muito sutil. Sabe quando a gente recebe aquela solicitação, ela, eu vou aceitar. Aí você corre, você quer ver o perfil, você quer ver quem que é, você quer ver o rostinho. Basta um oi e você responde um oi. Ali já começa uma decadência. Dependendo das circunstâncias, né, irmãos? É claro. Porque nós conhecemos, nós sabemos os perigos. Nós sabemos. Eu estava conversando com minha esposa, eu falei assim, é bom pregar para jovem, porque a gente pode falar bem escancarado. Jovem não tem mimimi, jovem não sai se doendo, jovem não sai daqui, eu não volto mais, porque foi falado algumas coisas, não. Até porque não pode, porque a Bíblia fala que vocês são fortes. Amém? Então, ela aceitou, bateu um papo, parece até que marcou um encontro. Serpente vai lá e mostra para ela, é aquela árvore ali que ele falou? Ela fala, sim, daquela lá a gente não pode, mas as outras a gente pode. Por que não pode? Claro que pode. Vai lá. E nós ainda estamos aqui, com o teatro na nossa mente. É nada a ver. Meu querido, não existe isso, não tem nada a ver. Porque se naquele grande dia você não estiver guardando a sua santidade, o Senhor vai virar para você e vai falar, você não tem nada a ver com o céu. E nós não queremos ouvir isso. Porque nós já sabemos de onde nós viemos, nós já sabemos quem é o nosso Criador. E nós também já sabemos que o diabo, ele é o inimigo derrotado. Nós precisamos ter a sensibilidade, querido, de começar a repreender aquilo que é satânico, aquilo que é maligno, aquilo que não é para você. Eu não estou aqui pregando para crianças de 8, 9, 10 anos. Eu estou aqui pregando para pessoas que sabem quem é Jesus, que sabem quem é Cristo. Vocês conhecem a história da cruz. Vocês conhecem o alto preço que foi pago. Então vamos lá. Eva então faz o que faz, aceita o convite, vai lá, peca, vai lá, compartilha. Ela não só curtiu, como ela compartilhou com Adão. Adão curtiu também. E aquilo que era uma harmonia começou a crise no jardim. Por quê, querido? O Senhor, o nosso Deus, Ele não tem problema com o seu pecado e nem com o meu pecado. Ele continua sendo Deus soberano. E Ele fez o que Ele fazia sempre. Ele veio naquele mesmo dia ter o seu encontro com Adão e Eva. E Ele chama Adão. E Adão se esconde. E aí ele começa o diálogo, mas por que você está se escondendo? Porque eu estou nu. Mas como é que você sabe dessas coisas? Aí, se você ler essa parte da Bíblia, antes de tudo acontecer, querido, Adão tinha acabado de fazer um poema para Eva, agradecendo a Deus pela mulher. Mas aí quando o Senhor vem e fala, como você sabe dessas coisas, sabe o que Ele faz? Ele poderia ali naquele momento ter falado da identidade dele. Mas Ele fala o quê? A mulher que você me deste. Então a culpa é sua. E será que nós estamos fazendo isso hoje? O Senhor conhece a minha fraqueza, mas o Senhor não me ajuda. Quando na verdade Adão deveria ter falado assim. Quando o Senhor chamou ele, Adão deveria ter falado assim: Pai, eu estou escondido porque eu pequei. Mas em vez de ele assumir a responsabilidade, saber que naquele momento ele era um pecador, ele transferiu a responsabilidade. Não se arrependeu, pelo menos naquele momento, e ainda acusou. Olha o diabo já começando a se andar. Porque nós sabemos que o diabo, ele é o acusador. Se ele está te acusando de alguma coisa, repreenda, porque isso é uma voz mentirosa.
Só o diabo tem o poder de te acusar, de mentir para você. Então, o Senhor conversa com Adão. E sabe por que eu falei que o Senhor ele não tem compromisso com o seu pecado? Porque ainda assim, você acha que Deus não sabia? O Senhor já tinha visto aquela cena toda. Ainda assim, querido, o Senhor ele não se anulou. Ele foi lá e falou: são os meus filhos. Ele esteve no mesmo lugar que ele sempre esteve. O Senhor ele está no mesmo lugar, ainda que você se afastou. Ele continua na condição de pai. Então ele poderia ter simplesmente acabado assim: então tá, ok, foi a serpente, vamos acabar com isso tudo aqui e tal. Não. O Senhor, ele assume o papel dele de pai. E ele vai fazer o quê? Ele vai cuidar daquele filho caído. Ele cuida de Adão, ele cuida de Eva. Porém agora coloca neles responsabilidades. Responsabilidades mais duras, né? Aquele lugar que era santo, tchau, vocês não vão ficar aqui mais. Agora vocês vão ter que se santificar. E é assim no dia de hoje. Nós estamos num lugar, querido, chamado terra, chamado mundo, que não é o nosso lugar. Porque aqui não é um lugar santo ainda. Mas nós estamos aqui para buscar a santidade. Porque nós vamos para um lugar santo. Nós vamos viver na Nova Jerusalém. Nós vamos ter de novo essa comunhão que um dia foi perdida. Porque já foi feito um grande compromisso na cruz. Jesus selou esse compromisso para nós. Glória a Deus. Então ali já está instalado aquele caos, aquela crise. E já é atribuído a eles as responsabilidades de trabalhar, para se sustentar, para comer, na verdade. A mulher, agora, outrora talvez seria mais fácil, mas no seu momento de dar à luz, de ter o seu bebê, vai sofrer com aquelas dores. E nós que somos mães sabemos muito bem o que é isso. A senhora falou: Deus me livre, verdadeiramente. Não é fácil, né, pastor? Então, querido, diante dessa crise, o Senhor, Ele com todo o seu plano divino, nos alcançou. Mas ainda, querido, nós estamos vivendo as nossas crises. E diante de uma crise, sabe o que acontece? A gente começa a ter conflitos. E conflito vai nos levar, Ioi, a falsas necessidades. Por quê? Aconteceu com Lúcifer. Ele teve uma crise de quem ele era. Ele teve um conflito e ele teve uma falsa necessidade, que ele tinha que ser Deus. E aí, hoje, talvez nós estamos vivendo da mesma maneira. Estamos numa crise, ora nós sabemos que queremos ser crente, ora nós não queremos, ora queremos estar na igreja, ora queremos estar na vida secular, ora queremos nos santificar, mas ora queremos nos perder na internet. E aí nós estamos ali diante de uma crise. O que está acontecendo? Estamos tendo falsas necessidades. Aí você pensa assim: mas se eu tivesse dinheiro, mas se eu tivesse um mozão, mas se eu tivesse uma inteligência para estar no ministério, para cantar igual o Itinerantes canta, talvez para fazer um teatro. Mas é porque crise de identidade. Querido, deixa eu falar com vocês uma coisa. A sabedoria de Deus, ela é multiforme. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente quer antecipar a vontade de Deus. A gente pensa: não, mas eu não consigo. Não, mas eu não posso. Não, mas eu já tentei. E quem disse que é para parar? E quem disse que você não vai ter que continuar até aquele grande dia, até que Ele venha? Querido, o Senhor não nos chamou para simplesmente a gente reconhecê-lo como o Senhor das nossas vidas e viver tranquilamente, sem problema nenhum. Até porque relacionamento é crise, é conflito. Dentro da igreja tem conflito? Tem.
congresso. Cadê a vassoura? Congresso, nós somos um congresso. A gente vai reunir aqui para falar da blusa. Vocês têm que ver o que acontece. Dentro de casa tem conflitos? Tem. Quem é mãe, quem é filho, quem é pai, tem conflitos. Não tem como não conviver na sociedade sem conflito. Por quê? Porque aconteceu o que aconteceu lá no Éden. O coração caído. E você pode resolver tudo, querido, nessa terra. Você pode resolver por um momento a sua vida financeira. Você pode resolver a sua vida amorosa por um tempo. Você pode resolver a sua vida familiar por um tempo. Mas tem um probleminha, que é um probleminha assim, ó, único, que nós temos. O coração caído. Isso aí, querido, não, olha, eu vou falar com vocês uma verdade. Não tem terapia que vai te ajudar. Não tem coach que vai te ajudar. Não tem programa detox que vai te ajudar. Porque problema de coração caído, só um pode resolver. O dono do coração. Aleluia! O próprio Deus. Aleluia! Aquele que te deu esse coração. Ele já sabia que nós íamos nascer. Nós já nascemos com o nosso coração caído. Nós já herdamos essa natureza pecaminosa por conta do que aconteceu lá no Éden. Mas só que eu tenho uma boa notícia para dar a vocês, queridos. Não acabou lá no Éden, não. Glória a Deus! Não acabou lá no Éden. Muito pelo contrário, querido. Vai ter continuação, amém? Existe um lugar para mim e para você, que é um lugar de paz, que é um lugar onde nós teremos esse relacionamento de novo. Nós vamos nos relacionar com o nosso Pai. Nós não vamos mais passar por essas crises existenciais. Nós não vamos mais desejar estar em lugares que não é para nós. Meu Deus! E aí, quando você agora reconhece que só Deus pode cuidar do seu coração caído, você começa a entender agora um pouco mais da sua identidade cristã. E como que a gente vai resolver? Vamos ler aqui para não dar margem a erros. Agora, você vai começar a depender de Deus. E como que eu dependo de Deus, irmã Luciene? Sabe como, Pedro? É quando você começa a abrir mão daquilo que satisfaz a sua carne. Em outras palavras, você vai ter que se negar. Você vai ter que renunciar às suas coisinhas que você gosta. Ah, não, mas então essa aí já não é uma mensagem tão motivadora. Verdadeiramente não é. Porque se fosse tão motivador assim, nós conseguiríamos fazer por nós mesmos. Nós não conseguimos. Jesus teve que fazer isso por nós. Ele veio para renunciar tudo, inclusive o reino. Ele estava lá, ele poderia ter resolvido de lá, mas por você e por mim ele veio. E se fez carne, e se fez maldito. Simplesmente para ficar mais fácil para a gente, porque nós não iríamos conseguir. Se hoje, queridos, a gente já está tendo essa crise de não conseguir renunciar às coisas que nos traz tanto prazer, aí vamos pensar nos fins do tempo. Presta atenção aqui. Eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, lá no meu serviço, e ela está assim, nessa crise. Ora ela está na igreja, ela não sai, ela não está conseguindo firmar, mas aquela voz, né, Isabela? Aquela voz. Sabe essa voz que sempre está falando com você, da onde você é? Isso é o Espírito Santo. Isso não é coisa da sua cabeça, querido. E muito menos o diabo. Você acha mesmo que o diabo colocou no seu coração isso? Ah, você sabe quem você é. Ah, você não tem que estar nesse lugar. Por que você está bebendo? Por que você está dançando? Por que você... Isso não é o diabo que está colocando no seu coração, não. Isso é o Espírito Santo. E aí nós estávamos conversando, e ela falou assim comigo: ah, Lu, eu tenho certeza que quando acontecer da trombeta tocar e o anticristo estiver solto, eu tenho certeza que eu não vou correr para lugar nenhum. Eu não vou fugir. O primeiro que bater na minha porta e
assim, Dani, que o Senhor me livre, que me guarde. Mas eu também não vou morrer. Fugir eu não vou. Até quando eu vou ficar fugindo? Aí o Espírito Santo trouxe algo no meu coração. A gente teve aquela conversa ali e tal. E aí lá na minha casa, o Espírito Santo falou comigo assim: se vocês conseguissem fazer isso, o meu filho não viria para pagar o preço. Porque só depois que Jesus morreu na cruz, meu querido, o Espírito de Deus habita em você. O que eu quero dizer para vocês? Aí a gente pensa que vai conseguir na força do nosso braço, né? Ah, pode matar, que eu sei quem eu tenho crido. Nós não vamos conseguir fazer isso, sabe por quê? Porque a palavra nos diz que quando a trombeta tocar, o Espírito Santo será retirado. Aquele que te convence hoje, ele será retirado. Então como que eu vou conseguir falar, não, eu sou de Jesus? Não vamos conseguir. Aquele que me convence vai ser retirado. E eu posso falar uma coisa para vocês, querido? Quando essas coisas começarem a acontecer, o mundo não vai estar ruim não, tá? As coisas vão estar boas. Porque a palavra fala que quando o anticristo se revelar, ele vai estabelecer a paz. Ele vai vir no momento de crise, mas ele vai estabelecer a paz. Ele vai fazer com que todas as coisas fiquem boas. Aí o que vai acontecer? Nós vamos voltar para a árvore. E mais uma vez comer o fruto que não tem que comer. Não vai ser fácil. Porque senão Jesus não precisava descer e perder todo o seu sangue por mim e por você. Então, o Espírito Santo entra ministrando no meu coração. Aí a gente sabe que o Espírito vai ser retirado. Vai estar bom. Pensa hoje, querido. Vamos tentar pensar hoje, né? Se todo mundo aqui ganha na Mega Sena, pensa, o que você vai fazer? Você vai viajar. Você vai curtir sua vida. Você vai fazer... Pensa, quando acontecer essas coisas, o mundo vai estar bom demais. E a palavra vai nos dizer que seremos amantes de nós mesmos. A pessoa que come é uma comilona. A pessoa que ama demais é uma amante. Eu não estou falando de amante no sentido sexual. Eu estou falando de se amar demais. Eu vou estar me amando demais. Eu vou estar bem, queridos. Eu vou estar numa melhor casa. Eu vou estar comendo o que eu quero. Eu não vou ter preocupação financeira. Eu vou estar me amando. Aí você acha que o Espírito Santo sendo retirado de mim, como que vai ser? Vai ser simples assim? Você acha que eu vou abrir mão das minhas coisas? Eu vendo calça no estado? Não. É por isso que a Bíblia fala que muitos serão chamados, pouquíssimos serão os escolhidos. Ah, você precisa fazer parte desses pouquíssimos. Nós precisamos fazer parte desses pouquíssimos, queridos. Em nome de Jesus, seja ministrado essa noite. Deixa Jesus falar no seu coração. Você precisa entender aonde é que está sendo a sua crise. O que você não está conseguindo renunciar? Horas na internet, um relacionamento conturbado que está te levando a pecar, que está te afastando de Deus. Será que é no seu local de trabalho, onde talvez você tenha que mentir, às vezes você tem que enganar? Será na escola? Quem faz faculdade aqui sabe que o ambiente de faculdade é difícil. Como você está sendo na sua vizinhança? O que você não está conseguindo renunciar para que você entenda a sua identidade cristã? Meu Deus da glória! Vaidade. Vaidade. Ah, Luciana, eu não tenho força. Foi o que nós vimos aqui. Uma vez mais, ah não, hoje eu não vou. Você prefere ficar dentro da sua casa, diante da sua televisão. Ídolos. Não crie para si ídolos, querido. Aleluia! Isso vai ser retirado de nós. Esse tempo vai ser retirado de nós, esse tempo de paz. Isso vai ser retirado. Agora uma outra coisinha. E se nós formos o povo, porque um pouquinho, se a gente for lá em Apocalipse, nós sabemos que vai ter o arrebatamento e também assim, pastor vai trazer para vocês muito sobre Apocalipse.
Tá, pastor? Já faço compromisso com a galera aí. A galera gosta de saber sobre Apocalipse. Apocalipse é muito rico, chama nossa atenção. Então, o povo vai ter um arrebatamento. Mas aí a gente pensa assim, eu tenho uma linha de pensamento, tá? E eu já vi que são 4, né, pastor, linhas de pensamento, e que não é bíblico. Eu não vou saber falar todas para vocês, mas o pastor Anderson vai fazer esse compromisso com vocês aqui, que ele vai trazer mais sobre vocês, sobre Apocalipse. Então a gente sabe que quando aconteceu o arrebatamento, eu penso assim, que o Senhor vai retirar da terra aqueles que estão em santidade. Mas tem uma outra parte também que fala que nós vamos viver a grande tribulação. E a gente não pode ficar firmado só numa coisa. E se realmente o Senhor precisar de nós? Vamos pensar nos discípulos. O Senhor estava com os discípulos. Jesus estava com os discípulos. Certo? Gente, se vocês forem estudar as histórias dos discípulos, o que eles passaram nessa terra quando Jesus foi? Só perseguição, eles não foram culpados. E se a gente fomos chamados para ser esses discípulos? E se a gente tiver que enfrentar a grande tribulação? Tanta coisa para se renunciar. Se a gente não começar hoje, se a gente não começar agora, querido, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Nós precisamos assumir a nossa identidade cristã. Então agora nós já sabemos da onde a gente veio. Nós somos seres divinos, filhos de um Deus, um Deus soberano, em que nada foge do controle dele. Nada. Nem as suas crises, nem as suas falsas necessidades, nem os seus conflitos. Mas só que depende da gente. Depende da gente. Querido, eu posso falar com vocês algo que eu ouvi numa ministração. O Espírito Santo, querido, ele está preparando para que essas coisas aconteçam. E se hoje eu e você estamos neste lugar, é porque essas verdades estão sendo liberadas para nossas vidas. Hoje é dia de você sair daqui ministrado, meus queridos, pelas verdades do Senhor. E agora vamos ver aqui um pouquinho mais. Agora eu quero falar para 2 públicos, ou até mais, que estão aqui e que tem essas crises. Vamos lá. Nós conhecemos a história de José do Egito, filho de Jacó. Ele, querido, foi arrancado da igreja. E ele teve que viver um tempo fora da igreja, né? Os irmãos dele vendem ele e ele vai para o Egito. E chegando lá, nós sabemos que ele vai ser preso, e aí ele vai para a casa de Potifar. Só que a identidade cristã dele está ali, ó, dentro dele. Ele sabe quem ele é em Cristo, mesmo sem a oportunidade de estar na terra que ele está. Ele está numa terra, vamos dizer aí, pagã, onde tantas coisas, querido, rodeavam ele, como o tempo de hoje. Tantas tentações, né, Pedro? Tantas coisas boas, porque são coisas boas. O diabo, ele não oferece nada ruim, não. Não mesmo, senão a Eva não tinha sentido. José, então, agora, ele está lá na casa de Potifar, e tudo que ele faz prospera, e tudo que ele coloca a mão dá certo, tudo que ele faz vai para frente. Então, o que Potifar faz? Eu quero esse homem comigo, eu quero que ele seja meu amigo. Porque a gente quer andar, né, gente, com pessoas que é inteligente, pessoas que se dão bem. Nós queremos andar com essas pessoas. Potifar não estava errado, não. Estava certo. Chama então José para sua casa. E aí ele fala assim: José, vem cá. Tudo aqui, ó, tudo está no seu controle. Tudo aqui você manda, você desmanda. Você pode deitar na minha cama, você pode usar a minha toalha, você pode usar o meu chinelo, senta nesse sofá aqui, você pode ligar, você pode fazer o que você quiser. Só vou te falar uma coisa.
mulherzinha linda que você não pode. Só que acontece ao contrário. É a mulher de Potifar que cresce o olho e José. E aí eles estavam em casa lendo e eu falei assim: olha, amor, levanta a mão aí, Daço. Levanta a mão aí, Daço. Levanta a mão aí. Esse aí é o meu mozão, viu, gente? Pra quem não conhece, esse é o mozão. Aí eu estava lá em casa e eu falei assim: nossa, eu vi algo semelhante aqui, amor, você e José, que lá na Bíblia vai dizer que José, ele era bonito e atraente. Sei, pastor, obrigada. Eu disse: gente, então agora eu entendo porque que a mulher de Potifar ficou lá toda assanhadinha pra cima dele. Porque era bonitão assim, ó. Onde passava, ela abria a boca. E aí, queridos, vamos voltar aqui na história. José, então, ele entendeu aquilo, porque ele tinha uma identidade cristã. Descer um pouquinho mais, fazer um exercício. Então ele está lá, fazendo o que tem que fazer. Entrou um dia na casa, a mulher de Potifar cresce o olho nele e lança o quê? Aquela solicitação. A solicitação chegou. O que José fez? Ele não abriu a solicitação. Glória a Deus. Ele não curtiu, ele não compartilhou. Aleluia. Porque ele sabia da identidade cristã dele. E aí, a mulher não desiste. Ela, com toda a sua sensualidade, talvez estava fazendo de tudo que ela poderia fazer ali para chamar a atenção dele. Até que um dia ela apela. Ela parte para cima, por tudo ou nada. E ela vai e fala: vamos? Agora ela talvez tenha usado a ordem da autoridade dela. E ela chama então José para o tudo ou nada. Sabe o que José vai dizer, querido? E agora nós vamos ler lá na Bíblia. Glória a Deus. Aí você vai entender a sua identidade cristã um pouco mais. Eu vou ler aqui com vocês. Depois você vai ler na sua casa, amém? Só para a gente ganhar tempo. Nós não vamos ficar aqui até meia-noite não, irmãos. Mas também se a gente tiver que ficar, nós vamos ficar dando glória a Deus, aleluia. Gênesis 39, no capítulo 9. Eu vou ler para vocês a parte do atraente. Não estou falando mentira não, irmãos. Vamos lá. Gênesis 39, no 6. Vai falar assim: José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo. Aí, lá no 9, vai acontecer assim, olha: ninguém dessa casa está acima de mim. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Quando ela então chama eles para irem para a cama, agora vocês conseguiram entender, né? Ele vai dizer para essa mulher assim: ninguém dessa casa está acima de mim. Acredito que naquela casa tinha mais pessoas. Não tinha ninguém acima de José, a não ser o próprio Potifar. Não tinha ninguém. Ele nada me negou. Ele está falando do senhor dele, Potifar. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Sabe o que ele vai dizer para ela? Aí aqui você vai virar a sua chave como uma identidade cristã. Quando você estiver diante daqueles convites e diante daquelas tentações, ele vai dizer assim: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Potifar? Não! Como poderia eu cometer esse pecado contra Deus? Querido, deixa eu falar com vocês uma coisa. Quando o pecadinho estiver batendo na sua porta, sabe o que você vai dizer para ele? Como posso eu te aceitar sendo filho de Deus? Você sabe a sua origem. Como posso eu agora ficar na minha vidinha secular, sendo que eu sei quem eu sou em Deus? Hoje eu sei quem eu sou e você sabe quem você é. Então você vira para esse pecado que tem tentado te dominar, que é uma grande mentira na sua vida, e
dele, a quem ele tinha como Deus da vida dele, como Senhor da vida dele. Aleluia! E é por isso que você hoje vai sair daqui com essa verdade revelada e não vai ficar mais dando ouvido para essas falsas necessidades. Qual é a sua falsa necessidade hoje? Será que você hoje não consegue parar um minuto sequer quando a voz te chama? Essa voz está te chamando hoje. Essa voz está te chamando hoje. Você é um filho de Deus. Você é um ser divino. O seu pai é um Deus. Ele não é o prefeito da cidade. Ele não é o governador da cidade. Ele não é o presidente da república. O seu pai, querido, ele é Deus. Rei sobre todos os reis. Senhor de qualquer senhores. Em outra palavra, você não é pouca coisa não, querido. Não é pouca coisa não, nós somos muita coisa. Amém? Então, José, ele representa esse povo. Que muitas das vezes não está nesse ambiente, um ambiente de santidade. Nós vamos ter que lidar com assédios. Nós vamos ter que lidar com muitas tentações. Mas hoje você vai, se você está lidando com isso e não está conseguindo retroceder, se você não está conseguindo renunciar, essa é a palavra. Se você agora saber que você é um filho de Deus, querido, você vai dizer: como posso eu pecar contra Deus? Como posso eu ficar cedendo aquilo que tem matado a minha carne? Como posso eu fazer isso? Hoje eu tive uma revelação, eu sou filho de Deus. Chega, querido, não basta. Não basta, chega. Nós não estamos mais com tempo para isso, não. Amém? Glória a Deus. E agora, em contrapartida, nós temos Nicodemos. Nicodemos, querido, era o cabeção da teologia. Ele era o professor, ele era o mestre. Ele sabia de cor e salteado as escrituras. Ele sabia de tudo. Ele dominava a palavra. E ele estava sempre, constantemente, nesse ambiente. Esse ambiente aqui, onde nós louvamos, onde nós temos a oportunidade de ver as ministrações, de ouvir uma palavra, de nos derramarmos. Nicodemos estava nesse ambiente, constantemente. Entendia tudo. Mas um certo dia, ele foi confrontado. E se a palavra de Deus não te confronta, tem alguma coisa de muito errado. Porque a palavra de Deus não é um brigadeiro, um docinho de leite. A palavra de Deus é uma pimentinha, viu, querido? Uma comidinha mexicana. Ela desce para a gente ter essa sensação mesmo. Então, Nicodemos está naquele ambiente, mas um dia ele vê um movimento. Aonde Jesus passa, ele começa a observar o movimento. Não é normal. Aonde Jesus passa, grandes coisas acontecem. E ele fica talvez tentando buscar na palavra, na teoria dele. Gente, mas como que pode? O que ele faz? Eu não vejo. Um certo dia ele tem a oportunidade de estar com Jesus. A Bíblia vai dizer que um dia à noite Nicodemos vai ao encontro de Jesus. Chegando lá, Nicodemos vai começar a ter um diálogo com Jesus. Ele reconhece, ele começa a falar assim: mestre, sei que tu és um homem de Deus, porque aonde o Senhor passa, muita coisa acontece. Nicodemos chamou de milagre. Onde o Senhor passa, acontece milagre. Mas sabe o que Jesus fala? Jesus não vai falar para ele assim: muito bem, você tem frequentado a escola bíblica dominical. Muito bem, você tem ido no culto 3 vezes por semana. Você tem jejuado. Você tem orado. Muito bem, Nicodemos, gostei. Vou te curtir aqui e vou compartilhar você. Não, sabe o que Jesus vai falar para Nicodemos? Nicodemos, você não entendeu nada. Você precisa nascer de novo.
Se é comigo, já começa uma crise. Já começa uma crise comigo. Porque eu vou pensar assim, mas eu tenho feito tudo certo. Né? Se o pastor antes eu virar isso para mim, eu falo assim, você está errado, viu? Eu falo, pastor, eu estou te entendendo, não. Estou aqui no culto, estou trabalhando, estou cumprindo a escala bonitinha, cumprindo a escala. Estou entendendo. Aí ele vira e fala assim, você vai ter que nascer de novo. Quando Jesus fala isso para Nicodemos, ele cai. Ele fala assim, não, tem alguma coisa errada. Talvez ele poderia até ter duvidado. Não é o Messias. Porque se fosse o Messias, ele me conhece. Ele sabe o que eu faço. Ele sabe que eu tenho cumprido toda a minha rotina. Mas sabe por que Jesus fala isso para Nicodemos? Que ele precisa nascer de novo? Porque Nicodemos está diante de uma crise de identidade. Ele até sabe que ele tem que estar no culto. Ele até sabe das responsabilidades dele. Mas ele não consegue colocar isso na prática. Ô minha irmã Luciene, então como é que eu consigo? Porque eu também talvez estou igual a Nicodemos. E isso vem muito para nós, principalmente nós, né, queridos, que temos aqui um ministério, principalmente nós que servimos o templo, nós que já estamos aí na caminhada, que já reconhecemos Jesus e que temos buscado santidade todos os dias, porque nós sabemos que é isso mesmo que a gente quer. E então, Nicodemos não entende nada e talvez também nós não entenderíamos nada. Se Jesus falasse por nós, talvez ia acontecer uma grande crise de identidade. E aí Jesus vai ensinar para Nicodemos, assim como Ele vai ensinar para a gente. Quando nós temos, querido, nossas responsabilidades ministeriais, talvez a gente caia numa zona de conforto. Deus sabe o que eu estou fazendo. Não, Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe o que eu estou fazendo. Eu estou lá no culto, eu tenho feito tudo bonitinho, eu tenho renunciado aí até algumas coisinhas. Mas sabe por que o Senhor está chamando a gente para nascer de novo? Porque nós precisamos estabelecer o reino de Deus. Vocês conhecem a oração do Pai Nosso? Conhecem? Todos conhecem a oração do Pai Nosso? Diga sim. Sim. Pessoal, vocês estão aí? Dá uma glória a Deus aí. Dá uma aleluia aí. A oração do Pai Nosso é um beabá. A oração do Pai Nosso vai te dizer assim, Pai Nosso. Então ele não é o meu Pai, ele é o Pai que está onde? Para onde nós vamos? Santificado seja o nosso nome. Pronto, nós chegamos aí. Santificado seja o vosso nome. Como que eu santifico o nome de Deus? Eu, Luciene. Vocês vão me responder sinceramente, tá? Vocês acham que eu, Luciene, consigo santificar a Deus? Eu consigo fazer isso, gente? Não. Ele é o soberano, ele é o meu Criador. Mas então eu não estou entendendo, Luciene, como é que eu vou santificar o Senhor? É quando você reconhece que você tem a sua identidade cristã e você começa a santificar o Senhor, querido, com as suas atitudes. É quando você reconhece, você santifica o nome do Senhor, quando você renuncia às suas paixões. É quando você começa a negar a si mesmo. Não é só cumprindo os protocolos da igreja, do seu chamado. Quer saber como? Vamos colocar os exemplos mais claros? Como que eu vou santificar o nome do Senhor? É quando você faz essa pergunta. Eu vou te fazer essa pergunta e você não vai me responder. Lógico que não. Quem é você na madrugada na internet? Você está santificando o Senhor? Quem é você quando você está sós com a sua namorada ou com o seu namorado? O Senhor está sendo santificado ali? Quem é você na faculdade, na escola? Quem é você dentro da igreja? É aquela que fica...
O nome do Senhor está sendo santificado? É assim que você santifica o Senhor. Querido, quando o Senhor então formou o homem e a mulher, aí é Gênesis 2:7, Ele vai soprar em nós um fôlego de vida. Respira fundo aí, respira, 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 respira. Ah, querido, isso aí não é obra sua não, tá? Isso foi um fôlego de vida do próprio Deus em você. Mais uma característica cristã que você tem. Isso é a sua identidade cristã. O fogo que está dentro de você é o fogo do próprio Deus. Isso não foi mecânico, não. Então, quando Nicodemos ele é convidado a nascer de novo, assim somos nós. Será que nós somos cristãos, que já sabemos disso? Será que nós estamos indo ter um particular com Jesus? Isso é nossa responsabilidade. Quando eu tenho a minha identidade cristã, eu tenho que ter esse tempo com o Senhor, até mesmo para perguntar para Ele: Senhor, eis-me aqui, eu tenho feito aquilo que o Senhor propôs para que eu faça? Ou será que eu tenho feito simplesmente para cumprir os protocolos? Você está disposto a ouvir a Jesus dizer para você: sim, você tem que nascer de novo? Você está fazendo até um pouco bonitinho, mas está meia boca. Porque o Senhor conhece a gente quando a gente não está nesse ambiente. Só o Senhor sabe quem você é lá na sua intimidade. O Senhor sabe você como filho, como trata sua mãe e seu pai. Você tem sido santificado no nome do Senhor? Quando diante do não da sua mãe, diante do não do seu pai, você honra seu pai e sua mãe? E quando lá no seu local de serviço, talvez o seu patrão te peça para você ficar um pouco mais, o que você pensa? Sou escravo? Vou ficar não? O nome do Senhor tem sido santificado? Quando você recebe seu salário, você tem falado, mas que miséria? Ou você tem agradecido ao Senhor? Aleluia. Santificado seja o Senhor. Não é sobre o que você tem, querido. É sobre o que você é. Você tem uma identidade cristã. Você precisa assumir essa identidade. É nossa responsabilidade mostrar para esse povo. Quando então o Senhor criou homem e mulher, Ele fala: domine a terra. Mas nós estamos querendo dominar o próximo. Ele falou para nós dominarmos a terra. Vamos lá então. Quando Deus formou a terra, o homem e a mulher, Ele deu para a gente uma responsabilidade: sujeitem a terra. Domine a terra, não domine o seu próximo. Então, quando você respeita o corpo da sua namorada, quando você respeita o corpo do seu namorado, você não está dominando ele. Você está se sujeitando. Quando você está negando a pornografia na internet, você não está dominando o próximo. Porque se tem alguém ali fazendo uma pornografia, querido, aquele também é um filho de Deus. E é minha responsabilidade agora como cristã não me sujeitar àquilo, mas sim sujeitar a terra. O Senhor nos deu essa responsabilidade. Quando o Senhor formou o mundo, formou a terra, nos colocou aqui, querido, sabe para quê? O Senhor está querendo um cristão na política. O Senhor Ele quer um cristão na medicina, no jornalismo, na faculdade, no balcão, se você trabalha em algum balcão, dentro da sua casa. O Senhor Ele está à procura desses, aqueles que santificam o nome do Senhor. Essa é a nossa identidade. É muita responsabilidade? Sim, querido, é muita responsabilidade que só foi confiado a nós, que somos seres divinos. Isso foi tirado, querido, de Lúcifer. Ele era guardião, ele perdeu tudo. E nós não vamos perder tudo. Nós não somos derrotados mais. Porque nós carregamos uma identidade cristã. Isso é nosso, nós somos de Deus, querido. Nós somos filhos desse Deus. Então não chega, não mais dá tempo de dar desculpas. E que você venha sair daqui ministrado com essas verdades. E agora eu quero chamar aqui o grupo A, o grupo de louvor, porque nós já vamos estar encerrando a mensagem.
E nós vamos fazer aquilo que nós nos propomos a fazer neste lugar. Adorar o nome do Senhor.